Como ser um bom líder? Um grande desafio para os tempos modernos. As empresas carecem de bons líderes. Como é que você pode ser um bom líder? Quais são os pilares? É sobre isso que eu quero falar para você hoje no meu canal. Ser um bom líder é sempre um desafio, porque nós vemos que a maioria das pessoas deixam as empresas por causa dos seus chefes, porque tiveram chefes que não souberam tirar delas o melhor, não souberam explorar o potencial dessas pessoas, não souberam reconhecer, não souberam elogiar, não souberam corrigir da maneira adequada. Então isso tudo faz a diferença para que uma empresa tenha uma alta rotatividade. Ser um bom líder é muito importante. O primeiro ponto de um bom líder é que ele tem que ser aquela pessoa exemplo para a equipe. Aquilo que ele fala, ele tem que fazer. Ele tem que trazer um clima positivo para a equipe, um clima de busca de uma visão de resultados. Claro, ele tem que conquistar resultados, ele tem que buscar essa produtividade, ele tem que transmitir isso para a equipe, mas ele tem que ser o principal exemplo disso. Mas não adianta se ele não construir um clima que seja um clima favorável na equipe. Para isso é muito importante que esse bom líder, ele em primeiro lugar, ele seja um bom gestor de pessoas. Como gestor de pessoas, ele tem que ser capaz de fazer coach com as pessoas. Para quê? Para desenvolver essas pessoas. Se o resultado dessa pessoa não está bom, se ele não está satisfeito, o que ele faz? Ele tem que dar feedback, chamar essa pessoa, fazer corretivo com essa pessoa, né? Ou seja, fazer um plano ali de desenvolvimento com essa pessoa, com a equipe. Para quê? Para que a equipe sim valorize esse trabalho que o líder está ali junto, tô junto. Às vezes, uma coisa que eu acho muito importante e tem dado muito resultado, e deu na minha carreira enquanto líder, foi estar ali, deixa eu sentar junto com você para ver o seu atendimento, deixa eu te acompanhar numa visita hoje para ver como você está fazendo, e ali dar um feedback logo depois desse acompanhamento. Isso é fundamental, né? Ou seja, não é só cobrar, tem líder que só cobra, que só quer o melhor, mas um líder que não acompanha, que não dá feedback, que não motiva, que não está junto. Então, para você ser um bom líder, isso é fundamental. É importante que você deixe claro para a sua equipe o que você quer, que você tenha um planejamento, que você tenha claro o que a empresa está buscando, quais são as metas, os indicadores, e deixe isso claro para o seu liderado, porque muitas vezes o liderado não sabe exatamente o que o líder quer. Um dia ele pede uma coisa, outro dia ele pede outra, está tudo muito confuso. Então é importante que você deixe claro isso para a equipe desde o início do mês, desde o início do ano. Então é importante que você deixe isso claro para o seu colaborador, clareza, né, nos objetivos, nas estratégias. Isso é um ponto fundamental. Um bom líder, ele monitora os números, os dados diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestralmente. Agora ele monitora também o desempenho de cada um dos seus colaboradores. Então monitorar é fundamental para uma boa liderança, é uma da base de uma boa liderança. Então o planejamento, o monitoramento, o coach com a equipe, o acompanhamento com a equipe. Agora é muito importante sim que você escute a equipe. Muita gente fala, não precisa estar escutando. Claro que você precisa escutar. Você precisa escutar o seu colaborador, a sua equipe, principalmente do que está acontecendo no externo, no mercado ou ali com o público, né? Lógico que você, ao escutar, você vai ter a sua análise. Não é escutar a sua reclamação, não é isso, tá? Mas você precisa entender o que está acontecendo com a equipe, o que está acontecendo com o mercado, o que o cliente está falando, para você poder dar direção e para você tomar as suas atitudes. Então, um bom líder, né, ele tem essa direção, esse foco, esse monitoramento, e ele sabe fazer ação corretiva. Ele não é aquele que, né, fica ali, né, ou seja, com a camisa de força o tempo inteiro. Ação corretiva o tempo inteiro. O que você precisa corrigir de comportamento, de estratégia? Porque senão, se você não consegue compreender isso do seu negócio, da dinâmica do mercado, você não consegue mudar rápido. E o bom líder, sim, o tempo inteiro, ele está procurando se desenvolver, ele está procurando autoconhecimento, ele está procurando treinamento, e ele tem como foco treinar a equipe. Ele tem um bom plano de treinamento para a equipe, ele identifica as deficiências da equipe e treina, traz gente às vezes de fora para treinar, mas ele tem isso muito bem constituído. E um bom líder constrói também um processo muito bem feito, né? Ou seja, ele tem bem monitorado o processo da empresa, como é que tem que ser o processo, né? E esse processo, ele precisa ser muito bem trabalhado, ele precisa ser construído às vezes com material documentado inclusive, né? Ou seja, documentado, como vai ser, de que maneira, inclusive quando um novato entra na empresa, o processo está ali documentado, fica muito mais fácil o aprendizado, né? Então ele trabalha e alinha o processo
com todos dentro da empresa. Um bom líder é aquela pessoa de equipe que alinha com outros departamentos, que faz reunião com outros departamentos, que faz reunião com a sua equipe de orientação, reunião de avaliação de resultado e que procura outras pessoas de outros setores para estar assim gerando essa sinergia. Um bom líder é esse, né? Com essa visão, com essa atitude, e um bom líder hoje ele tem que ser, acima de tudo, uma pessoa estratégica. Não pode apenas ser aquela pessoa operacional que vira um outro colaborador. Tem que estar junto com outro colaborador, mas ele tem que ser aquela pessoa que encaminha. E um bom líder não pode ser líder dos outros se antes não é líder de si mesmo. É uma pessoa com inteligência emocional, que sabe lidar com pressão, que sabe lidar com o outro. Não é aquela pessoa tirânica, às vezes, com o seu colaborador, né, que às vezes persegue o seu colaborador, né, que é tirânico com o seu colaborador. Não, ele é emocionalmente inteligente, tem resiliência, sabe lidar com situações difíceis de pressão para poder atingir o resultado e para poder gerar um clima muito positivo na sua equipe. Seja um bom líder e você vai avante na sua carreira.